Prefeitura Municipal de Cuiabá. Olá, criançada, tudo bem com vocês? Hoje iremos trabalhar com a turminha do quarto ano, matemática. Sou a professora Cecília Duarte e estarei trabalhando com vocês grandezas e medidas de comprimento. Peguem o livro da Prova Brasil, lá na lição 12, página 66, tudo certo? Vamos lá então? Gente, mas para que será a medida de comprimento na nossa vida? Para que eu vou aprender esse conteúdo, professora? Professora, mas as medidas servem para quê? Então bora lá? Olha lá, ó, as medidas de comprimento são os mecanismos de medição usados no dia a dia. Olha aqui a mamãe medindo a menininha, o tamanho, né? Então eu já estou utilizando uma medida de comprimento. Aqui, se eu vou medir a distância da minha casa até a escola, eu também utilizo medidas de comprimento. Importante isso. Se eu vou medir o tamanho de um muro, de uma parede, também utilizo medidas de comprimento. Então, nós utilizamos diariamente em nossas vidas, né? Mas, como, professor, eu faço para medir? Para medir, nós podemos utilizar unidades de medidas ou medidas padronizadas ou não padronizadas. Mas o que são, professoras, medidas não padronizadas? Medidas não padronizadas são as medidas que geralmente eram utilizadas no tempo antigo, quando não tinha instrumentos igual a régua, igual a trena, né? Quando não tinha instrumentos para realizar a medição, eu utilizava parte do nosso corpo também, tá? Então olha aqui, ó. Antes utilizava o polegar, ainda utiliza às vezes, né? Você vê que a televisão fala assim, televisão de 49 polegadas. Então, utilizamos também, pessoal, ainda, tá? Mas dificilmente. Por quê? Porque ele não tem um padrão. O polegar meu é diferente do polegar seu. O meu é maior, o seu provavelmente é menor. Tá? Então, por isso que chamam-se medidas não padronizadas. Aqui, ó, o pé também era utilizado para medir. Que mais? O passo também era utilizado para medir antigamente. E o palmo da nossa mão também era utilizado para medir. Mas não uso mais, professora? Pode usar, mas só que não é uma medida que é igual para todo mundo, porque o tamanho de pessoas, elas variam, tá? Então, por isso que essas medidas são chamadas de medidas não padronizadas. Aí nós temos as medidas que são padronizadas, ou seja, é o mesmo tamanho para todos, tá? Então, aqui igual a régua, essa régua aqui, ela tem 30 centímetros. Ah, mas uma régua também de outra cor, também, professora, de 30 centímetros será desse tamanho? Sim, porque é o padrão, tá? Aí, pessoal, aqui eu tenho alguns instrumentos que eu utilizo para medir essas medidas padronizadas. Aqui eu tenho, olha aqui, ó, um metro articulado. Ah, mas quem que usa isso aí geralmente? Geralmente são em construções, os pedreiros, tá? Eles utilizam. Que mais? A fita métrica aqui, ó, para medir lá o tamanho da roupa. Geralmente as costureiras utilizam, certo? Régua graduada. A régua graduada nós utilizamos para fazer trabalhos em sala de aula. O que vocês costumam mais utilizar é a régua, não é isso? Aqui, ó, o transferidor, vocês vão conhecer também, o esquadro. Todos esses instrumentos eu utilizo para medir tamanho, para fazer medição, tá? Professora, mas um metro, ele é utilizado para medir a altura de pessoas, de comprimentos, de largura, altura de prédios e de árvores. Você falar nisso, você sabe qual que é a sua altura? Então, a sua altura geralmente ela é expressa em metros,
Mas pode ser expressa também em centímetros, professora? Pode também ser expressa em centímetros. E em quilômetros, professora? Nossa, quilômetros, não, quilômetros é muito grande, mas nós vamos falar uma por uma aqui, tá bom? Então, olha aqui, ó, com o metro nós podemos medir tamanho de pessoas, tamanho de árvore, de prédio e larguras. Aqui nós vamos ver o centímetro, porque nós iremos trabalhar com essas 3 unidades hoje, só com metro, centímetro e milímetro. As outras em outra aula. Aqui, ó, o centímetro. O centímetro, ele é muito usado na medição de distância em mapas. Olha lá, ó. O que eu utilizei aqui? A régua. Utilizei a régua para medir o mapa, lá, o tamanho do mapa. E aqui, professora, para medir essa mesinha, eu posso utilizar também os centímetros, né? Aqui, ó, eu posso utilizar uma régua, eu posso utilizar uma fita métrica também. Às vezes, geralmente, as mesas elas são tamanho médio. Então, tudo que é tamanho médio, eu posso utilizar centímetros, tudo bem? Mas, quando o tamanho é... Quando eu quero medir coisas pequenas, o que eu utilizo, professora? Não sei se vocês já viram. Vocês já viram o milímetro? O milímetro, ele é utilizado na medição de parafusos e de coisas pequenas. Porque, na verdade... O metro, ele é dividido em unidades menores, ele é dividido em centímetros, aí os centímetros, ele é dividido nesse espacinho aqui da régua. Eles são unidades menores, que são chamados de milímetros, tá? Então, é o que eu falei, olha lá, ó, um parafuso, ele é pequenininho, então o parafuso, eu tenho como medir com uma régua, mas só que o espaço é pequenininho, por isso que a unidade de medidas é chamada de milímetro. Mas, professora, como que eu faço para entender bem essas medições? Vamos ver na prática? Vamos ver na atividade do livro de vocês? Tá, atividade número 5. Peguem lá o livro só na atividade número 5. As outras a professora irá responder com vocês. Olha a atividade 5. A professora de Educação Física mediu a altura dos alunos da turma. Olha o que ela utilizou para medir. Ela falou assim, Thalita, você tem 126 centímetros de altura. Aí ela foi medir o coleguinha, ela falou assim, ó, você tem 1,20 m de altura, Eduardo. Lembra que eu falei para vocês que eu posso utilizar para medir o metro e centímetros? Posso utilizar para medir tamanho de pessoas, não é isso? É bem melhor, por quê? Mas, professora, mas não ficou diferente aqui só centímetros, aqui utilizou centímetros e metros? Isso, mas vamos entender bem analisando aqui, ó. Quem tem maior altura, Thalita ou Eduardo? Como que eu vou saber, professora, se aqui só tem centímetros e aqui tem 2 unidades de medidas, tem 1 metro e centímetros? Quantos milímetros há de diferença na altura deles? Ixi, professora, agora entrou a 3ª unidade de medida. Lembra que eu falei, todas elas são derivadas do metro. O metro, ele é maior e aí ele é dividido em partes menores, né? Então, olha aqui, ó, eu tenho 1 metro, aí eu posso dividir ele numa régua, essa aqui no caso eu tenho 30 centímetros, eu posso pegar tamanhos menores da régua, que são os milímetros, e isso aí eu posso representar ele de formas diversas, igual está representado aqui nessa atividade. Vamos compreender a questão. Quais unidades de medida aparecem no enunciado da atividade? Vamos voltar lá para a gente ver? Bom, as unidades de medidas que apareceram aqui foi centímetros, metro, né? De novo centímetros, e aqui na pergunta falou de milímetros. Vamos responder então? Ah lá, apareceu 3 unidades de medidas. Hoje só iremos trabalhar com elas. Metro, centímetro e milímetro, 3. Uma vai dependendo da outra, ou seja, elas são subdivididas, tudo bem? Qual é a altura de Thalita e de Eduardo?
Professora, mas já está lá. Já está lá, mas vamos padronizar? Vamos ficar ela numa só unidade? Ó, Thalita, ela tem 126 centímetros de altura. E Eduardo, ele tem 1,20 m. Mas como que eu faço a transformação? Vamos ver então? Olha aqui, ó. Thalita, 126 centímetros. Eduardo, 1,20 m. Essa é a resposta, mas está em unidades diferentes, não tá? Tá, e agora, professora, como que eu saberei? Isso, vamos lá, vamos tentar compreender essa questão. Quantos centímetros de altura tem Eduardo e Thalita? Mas voltando lá na imagem, você viu que aqui, ó, de Thalita já está em centímetros, de Eduardo não está. Então, o que que eu tenho que transformar? O de Eduardo, professora. Sim, o de Eduardo que eu tenho que transformar. Olha lá, ó, Eduardo, ele tem 120 centímetros, mas por que ficou 120? Lembra que eu falei que é uma subdivisão, ou seja, o centímetro, o metro é maior, e depois do metro vem o centímetro. E 1 metro, professora, são quantos centímetros? Por que que deu 120 ali? Voltando lá na imagem de novo. Ó, 1 metro são 100 centímetros. 1 metro são 100 centímetros. Ah, então por isso que deu 120, professora? Porque eu peguei 100 e mais 20 ficou 120 centímetros. Isso. Lembra que eu falei que são divisões? Tá? 1 metro são 120 centímetros. Eu somei, deu essa operação e deu esse total. Professora, mas quem tem maior altura então? Quem que tem a menor? Quem que tem a maior? Vamos lá então? Nós temos que Thalita, ela é maior. Por quê? Por que que Thalita é maior? Porque Thalita tem 126 e Eduardo tem 120. Se eu pegar 126 menos 120, eles têm 6 centímetros de diferença, não é isso? Tá, pois 126 é uma medida maior do que 120, que foi o que eu falei, tá? Aí você dá, quando já está no mesmo padrão de medidas, eu tenho como fazer comparação. Se tiver com unidades diferentes, não tem como comparar, tá? Lembra, então eu posso converter, isso chama-se conversão. Eu posso converter para uma mesma unidade, eu posso padronizar. Então, na questão C, vamos lá na questão C então. Observe a régua ao lado. A régua foi, eu peguei uma parte só da régua, tá? Só 1 centímetro dela. Aí tem essa parte aqui, mas vamos considerar só 1 centímetro, tudo bem? Então, olha aqui, ó, observe a régua ao lado e responda. Quantos milímetros formam 1 centímetro? Professora, mas como que eu vou saber? Lembra que eu falei para vocês lá no começo que o metro é a nossa unidade padrão, 1 metro. E depois, o metro ele é dividido em centímetros, que a gente viu lá na aula, no exercício anterior, que foi dividido em 100, né? 1 metro são 100 centímetros. E agora, professora, o milímetro. Ah, mas vamos olhar aqui, o milímetro ele é menor do que o centímetro, ele está dentro, é uma subdivisão. Então aqui, ó, vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, então, professora, 1 centímetro são 10 milímetros? Isso mesmo. Muito fácil, né? Isso aí é conversão de medidas. Você já converteu essa medida, tá? Aqui, pessoal, nós iremos também na letra D responder. Mas como que eu vou responder? Olha lá, como... O que eu coloco ali, será? O que eu quero? 126. Nós vamos responder a questão inicial. 126 centímetros menos, que é o outro tamanho menor, que a gente viu que é 120. Ele dá quantos? Isso, dá 6 centímetros, né? Por isso que a gente viu que é a diferença lá. Que no caso, quem que é maior? Tá, então a diferença entre as alturas de Thalita e de Eduardo é de 6 centímetros.
6 centímetros é o mesmo que eu dizer que são 60 milímetros, né? 6 vezes 10. É o que eu falei aqui, olha lá, 1 centímetro são 10 milímetros. Então, 6, eu vou ter 6 vezes 10, que me dá 60. Nossa, que legal, professor. Então, um depende do outro. Para me converter eu tenho que saber a unidade inicial do metro. Isso, pessoal, tem. Aí eu posso representar, então, um elemento na mesma unidade? Pode, mas você tem que prestar bem atenção. Igual lá estava a altura da Thalita e do Eduardo. Uma estava em metros, outra em centímetros. Não, tem que utilizar medidas padrão, tá? Unidades iguais. Pessoal, eu espero que vocês tenham entendido. Na próxima aula a gente pratica mais com outras medidas, tudo bem? Fique em casa, estude, cuide-se. Até mais. Prefeitura Municipal de Cuiabá.